Boa noite a todos. Que a paz para agradecer a Ele pelo seu amor, pelo seu cuidado. E eu te convido nessa noite a adorar o Senhor. Ele está aqui, Ele está com você na sua casa. Então eu gostaria de te convidar para que você não perdesse a oportunidade de adorar o Senhor. Feche os seus olhos, se coloque na presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Pai, porque nós escolhemos nessa noite estar no melhor lugar, que é a Tua presença. Nós não temos palavras para te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renove em nossas vidas em todas as manhãs. Nós queremos te louvar, porque um dia o Seu amor nos alcançou, porque um dia a Sua palavra nos alcançou, Deus. E nós te louvamos, Pai, porque nós não somos merecedores. Nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, nós somos tão cheios de imperfeições, mas mesmo assim, o Senhor nos demonstra o seu amor todos os dias. Muito obrigada, Deus. Nós queremos te pedir nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe toda a honra, toda a glória, e fala conosco, Deus, através das canções, através da Tua palavra. Oh, Deus, hoje é um dia tão especial para nós, porque nós comemoramos a vitória, Deus, a Tua vitória na cruz do Calvário, a Tua vitória sobre a morte, Pai. Muito obrigada, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus poderoso, em quem nós podemos colocar a nossa fé e a nossa confiança, Pai. Recebe, Deus, toda a honra que é dada a Ti neste lugar. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. A casa é Tua, Pai. Entra, faz morada, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Através da live, nós podemos chegar em lugares que nós não chegávamos antes. E eu quero que você, que está aí do outro lado, louve o Senhor conosco. Tem uma pessoa muito importante nessa noite para nós. O Júnior, está lá em São Paulo. Eu gostaria que você louvasse o Senhor conosco. Amém? O Senhor está neste lugar. A casa é Tua, Pai. Pode entrar, porque nós viemos te adorar. Nós queremos te ouvir nessa noite, Senhor. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui, toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim,
sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Faz morada no nosso coração em todo o tempo, Pai. Nós queremos nos quebrantar na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, imerecida vida que nós recebemos de graça, Pai, por amor, por misericórdia, Deus. Aleluia. Tu és santo, Tu és digno, Tu és exaltado, Pai. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia, por essa graça, Deus, que nós não merecíamos, pela tua vitória sobre a morte, Deus, na cruz do Calvário. Nós te louvamos e nós nos quebrantamos na tua presença, Pai. Oh, Deus, não há outro Deus digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Oh, Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Tu és o Senhor sobre toda a terra. Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E não há outro merecedor, Pai. Aleluia. Oh, Deus, Tu és santo. Aleluia. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou.
Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Recebe, Deus, toda a honra. Recebe toda a glória que é dada a Ti neste lugar, Pai. Ouve, Deus, a nossa oração. E continua falando conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. É com muita alegria, e eu não sei se você consegue entender isso, e também com muita tristeza. Parece que não tem lógica, mas há lógica. Muita alegria porque hoje nós vivemos no universo em que nós temos a internet e mesmo longe podemos nos comunicar. Com muita tristeza porque quanto faz falta poder olhar nos olhos de vocês, poder abraçar vocês, mas o que importa é que a distância não diminui o valor do culto, mesmo porque o culto se faz dentro do nosso coração. Então, nesta noite, aonde você estiver, eu te convido a cultuar a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho certeza que, se você prestar atenção, algo de novo vai acontecer no seu coração. Nós temos 2 eventos acontecendo hoje simultaneamente. Nós temos a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou a história, e nós temos a ceia, que simboliza a ressurreição deste Cristo. E eu gostaria de trazer uma palavra para você que viesse de encontro ao teu coração. Preste bem atenção, essa palavra se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite, ó Pai, com a direção do Teu Espírito Santo, e
com a graça do seu Filho Jesus Cristo, que é a única que nos possibilita ousadamente falar de Ti, ó Pai. E eu gostaria de lhe pedir algo. Por favor, usa-me, gasta-me como ferramenta nas Tuas mãos, porque nada disso faz ou fará sentido, Senhor, se não for o Senhor que venha falar. Então, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, única e exclusivamente como ferramenta. Fala conosco, Senhor, e nos alimenta. Que a Tua palavra nesta noite venha servir não só de alimento, mas de remédio para as nossas almas, para nosso espírito, para nossa mente, para o nosso corpo. Que eu e os Teus filhos que aqui estamos, Senhor Jesus amado, que possamos reconhecer a Tua grandeza. Então, Senhor, eu lhe peço, Senhor, dilata, Senhor, os nossos tímpanos, e que o Teu Espírito Santo nos envolva, para que essa palavra se torne irresistível aos nossos ouvidos, à nossa mente e ao nosso coração. Então, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, fala conosco, é que eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, imagine se eu ou qualquer um de nós pegássemos uma caixa de tomate vazia e fôssemos para qualquer lugar da cidade que nós soubéssemos que tinha gente ou que tem gente e lêssemos em voz alta esse texto. Jesus dizendo para que eu e você não venhamos nos preocupar. Que loucura! Nós que estamos em quarentena, nós que estamos desesperados por não saber o que vai acontecer amanhã, nós que estamos de olho nos telejornais, para saber se vai haver uma solução, uma vacina, um antídoto para este vírus que nos assola, que tem destruído, que tem matado, e de repente eu assumo a palavra de Jesus Cristo e pego um megafone e começo a gritar na cidade de Assis: não se preocupem, não se preocupem com nada, não se preocupe com o vírus, não se preocupe com o que vocês têm, vocês vão, o que comer, o que beber, o que vestir, aliás, não se preocupe com o dia de amanhã. Essa conversa, no mínimo, geraria um apedrejamento. Essa conversa, no mínimo, geraria uns gritos dizendo: vai para casa, louco! Que mundo que você está, que você não enxerga que estamos num caos, que essa pandemia transformou o mundo num caos. Deixa eu tentar explicar para você, meu irmão, minha irmã. Nunca houve um momento melhor para que essa palavra de Jesus viesse se encaixar. E por que ela parece para mim e para você tão inaceitável? Por que não tem lógica essa palavra? Porque nós não conseguimos conceber essa linha de raciocínio, e isso até parece utopia, o que Jesus Cristo está dizendo no tocante de não se preocupar, nem que comer, nem com o que vestir.
eu tenho visitado a periferia, eu tenho socorrido pessoas com cesta básica, pessoas desesperadas porque perderam os seus empregos, porque aonde eles trabalham não estão vendendo, que se não vende, o patrão não consegue pagar, então estão sendo dispensados, e isso não é maldade do patrão, isso é um condicionamento, eles não têm como pagar, e as pessoas estão passando fome, e eu tenho, com a ajuda de alguns amigos, ajudado pessoas necessitadas, que não têm o que comer, não têm o que vestir. Então, na realidade, parece que essa palavra de Jesus Cristo é uma piada. Não se preocupar, nem com o dia de amanhã. Por que isso não soa agradável para mim e para você? Por que essa palavra que veio do próprio Jesus Cristo não casa no seu coração, trazendo paz, e paz essa que excede todo o entendimento, ou seja, excede o caos, excede a necessidade? Porque eu e você, meu irmão, minha irmã, nos encontramos igual aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que quando estavam voltando para casa decepcionados, por quê? Porque tinham imaginado que Jesus Cristo, o Messias, que com eles tinham vivido durante 3 anos, tinha morrido, e o castelo, os sonhos que eles tinham construído de libertação do Império Romano, tinha ido por água abaixo. O Israel reformado, reconstruído, no mínimo como ele era vivido na época de Davi, mais uma vez se tornou um castelo de areia. E a decepção daqueles discípulos, meu irmão, minha irmã, era tão grande, ou seja, o condicionamento, a mentalidade, aquilo que eles pensavam sobre Jesus estava tão distante da realidade de quem era Jesus, que eles não reconheceram a Jesus. E um dia eu perguntei para Deus, por que eles não reconheceram, mesmo passando 3 anos andando com Jesus? Não reconheceram porque eles não entenderam qual era a proposta de Jesus, e o Jesus que eles imaginaram era tão diferente do Jesus, com seu condicionamento, com seu reino, com seu evangelho, que essa diferença fazia que eles viessem, ao invés de reconhecer, estranhá-lo. E é isso, meu irmão, minha irmã, que acontece comigo e com você, quando esta palavra de Mateus capítulo 26, versículo 25 em diante, não casa, não nos traz paz, quando Jesus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque eu e você estamos de fato, e somos semelhantes a esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Nós não compreendemos como igreja o propósito da vinda de Jesus Cristo. Vou tentar explicar para você. Existem 2 tipos de evangelho, um genuíno, puro e simples, e um outro que a religião inventou. Primeiro eu vou falar do evangelho da religião. O evangelho da religião, ele nos apresenta um Deus de misericórdia, que por sua livre e espontânea vontade nos livrou das garras de Satanás, nos tirou daquele condicionamento de homens e mulheres pecadores, filhos de Adão e Eva, e agora ele nos apresenta um passaporte, nos apresenta uma passagem. Se nós cumprirmos as regras éticas, sociais, de bons cristãos, entre aspas, nós teremos o nosso lugar garantido no céu. E mais do que isso, essa religião nos trouxe um Deus que
com a morte do seu Filho Jesus Cristo, veio com ela um pacote chamado salvação. E este pacote inclui tudo aquilo que a gente quiser. E a religiosidade nos trouxe um evangelho onde Deus passou a nos servir, onde um Cristo prestou um serviço que Ele não fez por mais do que obrigação, e um Espírito Santo que, ao invés de ser o nosso consolador, o nosso ajudador, Ele passou a ser simplesmente uma pessoa que nós corremos atrás quando precisamos, somente. Um evangelho que nos leva a cultuar tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo, por troca, por barganha. Um evangelho que desde o começo me safa da morte, me safa dos pecados, me safa dos problemas, me safa das dificuldades. Um evangelho que transforma a igreja visível, entre aspas, em ovelhas que procuram se safar, ou seja, um evangelho safado. E é isso que a igreja da face da terra se tornou através da religiosidade. E temos o verdadeiro e o puro e o simples evangelho de um Deus que nos amou com seus atributos de onipotência, onisciência, sabendo de todas as coisas, mesmo sabendo que eu e você, que os nossos pais, Adão e Eva, iriam pecar, Ele nos atribuiu o livre-arbítrio. Mesmo sabendo de todas essas coisas, Ele já tinha criado para nós o antídoto que é a cruz. Ele nos deu uma nova chance, nos entregou o que tinha de melhor, seu Filho Jesus Cristo. Por um bom tempo, no Antigo Testamento, Ele tentou conciliar, achando que o homem ia poder se chegar até Ele, mas Ele viu que Ele teve que intervir na história muitas vezes, até que o seu Filho Jesus Cristo viesse em forma de carne, onde o Evangelho de João deixa bem claro: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E este Cristo vem com um Evangelho, este Cristo vem com um discurso jubileu, um discurso libertador, um discurso de amor, um discurso de misericórdia, um discurso onde o olho por olho era jogado por água abaixo, um discurso onde o dente por dente era jogado por água abaixo, um discurso totalmente agora contrário, um discurso de amor, de perdão, um discurso onde se roubarem a tua capa e obrigarem a você a andar 1 milha, anda 3, um discurso que, se você tiver que emprestar, empreste sabendo que você não vai precisar daquele dinheiro, um discurso onde o múltiplo do perdão não é 1, 2, 3 vezes, mas 70 vezes 7, um evangelho que nos traz um Pai que só foi possível ser explicado por parábola, através do Pai do Filho Pródigo, que mostra para o Filho Pródigo que voltou com um discurso preparado, que ele receberia de volta o seu filho, porque o amor dele não se baseava nem no crédito, nem no mérito, e também teve paciência com o filho mais velho, que veio cobrar as suas ações. E da mesma maneira esse Deus fala que o amor dele não estava baseado no crédito nem no débito. Um Cristo, um Evangelho que nos ensina a repartir, que nos ensina a ser igual, que nos ensina a ser um.
o tempo que Jesus Cristo esteve na face da terra, Ele pregou o Evangelho onde a única coisa que Ele queria que nós compreendêssemos, se fôssemos um nele, se compreendemos o seu amor, a sua misericórdia, se amássemos como Ele nos amou, se perdoássemos como Ele nos perdoou, se agíssemos e reagíssemos como Ele perdoou, e se a igreja vivesse todo esse condicionamento de amor, de flexibilidade, de condicionamento de metanoia, de mudança de mente, se nós ainda se ainda deixássemos de pensar como terrestres, e passássemos a pensar como pessoas lá do alto, essa palavra de Jesus do capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 em diante, seria perfeita para nós. E sabe por que essa palavra, ao invés de ser perfeita, essa palavra, ao invés de trazer paz, essa palavra, ao invés de ser o motor, o eixo da igreja hoje fazer sentido? Porque o Deus que nós servimos e que a religiosidade enfiou no meu e no seu coração, no coração da igreja, é um Deus que, ao invés de nos dar e repartir conosco todos os seus atributos, a religiosidade pregou um Deus que nos serviria e não nos deixaria passar nenhum tipo de dificuldade. Infelizmente, a grande maioria dos textos eixos que formam a Bíblia foram pela religião de uma forma equivocada, cauterizada na nossa mente, e de repente hoje você podia dizer assim: esse texto não cabe no meu coração, mas o Salmo 23 cabe no meu coração, mas eu não consigo entender, porque o Salmo 23 fala que não vai me faltar nada, e agora, além de faltar, estamos com uma pandemia. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o Salmo 23, ele não está equivocado em absolutamente nada, porque o salmista Davi está falando da mudança de que Deus fez na vida dele como ovelha, e mudou todo o seu condicionamento, e todos os seus problemas que viriam, que ele passou, que ele tinha passado, tinha transformado ele em uma nova criatura, e fez dele, com problema, com vitória, com luta, com guerra, um homem preparado, porque ele sabia que, independente de qualquer coisa, Deus era o pastor dele, e nem mesmo a morte seria capaz de detê-lo. E hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja tem um texto que ela não consegue discernir, Jesus dizendo: não andeis ansiosos. E sabe por que não conseguimos discernir? Porque criamos um Deus que não existe, porque criamos um Deus, deixamos a religião criar um Deus onde Ele simplesmente tem a utilidade em nos servir. Talvez muitas pessoas que vão me ouvir podem dizer: esse pastor enlouqueceu. Mas não existe momento melhor deste capítulo 6, versículo 25 em diante de Mateus se tornar realidade nas nossas vidas. Porque se a igreja entendeu o que Jesus Cristo disse, este é o momento da igreja funcionar. Eu tenho visto por aí várias mensagens, tenho visto movimentos chamados proféticos, orações, jejum, crianças ajoelhadas, com orações decoradas,
pedindo para que o coronavírus vá embora de uma vez. E eu creio piamente, se Deus quiser, Ele fará isso. Mas eu creio piamente que Deus, em sua mão poderosa, em sua soberania, tem permitido isso para que a igreja venha ser sacudida e venha entender qual é o seu verdadeiro propósito de ser um. Porque esse discurso de Jesus, de Mateus capítulo 6, era um discurso para um povo, ou era este o desejo, ou era isso que o Cristo queria, que aquele povo que ouvia, que nós que já lemos esse texto muitas vezes, nós que estamos ouvindo esta mensagem, essa homilia neste momento, o desejo é que eu e vocês viéssemos entender da maneira que o menino da multidão com os pães e os peixes entenderam. Olhe para mim. Quero resumir essa mensagem porque nós temos que ministrar a ceia. Jesus está falando quando Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, deste menino. Lembra daquele adolescente? No meio de uma multidão, todo mundo começou a ficar com fome. Os discípulos chegaram e Jesus lhes disseram: Jesus, libera esse povo, que já está ficando tarde, não tem o que comer. As padarias que tem aqui não são suficientes. E de repente, meu irmão, minha irmã, aparece um menino, que eu nunca acerto quantos pães e quantos peixes, mas apareceu lá com um punhadinho de peixe, um punhadinho de pão, e disse: Senhor, olha, eu tenho aqui para dar. E de repente acontece um milagre, quando aquele peixe é repartido, quando aquele pão é repartido, as outras partes começam a aparecer. Não aparece um peixe inteiro, irmãos. Quando um peixe é repartido no meio, aquela outra parte se reproduz. Quando um pão é repartido no meio, aquela outra parte do pão reproduz. Um menino, um adolescente, que entendeu e disse: Senhor Jesus, eu não tenho muita coisa, aliás, o que eu tenho é o suficiente para mim, talvez para mais uma ou duas pessoas, mas nas tuas mãos. Sabe o que Jesus quis dizer, meu irmão, minha irmã, tendo como exemplo esse menino: não andeis ansiosos por coisa alguma? É que eu e você viéssemos operar o milagre da multiplicação. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que o senhor vai nos reunir no lugar e nós vamos trazer algumas coisas e o senhor vai orar, vamos trazer alguns peixes, um pedaço de carne, ou arroz, feijão, o senhor vai orar e aquilo vai multiplicar? Não, irmãos, não. O que Jesus está falando, e o absurdo, aquilo que parece absurdo na voz de Jesus, dizendo: olha, não andeis ansiosos com o que comer e com o que beber, é que Ele está falando, ou Ele pensa que está falando com pessoas que têm a mesma mentalidade deste menino. Porque o maior milagre que Jesus poderia fazer hoje, nos dias atuais, onde pessoas estão passando fome, era que houvesse, ou que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse todas elas com a mesma mentalidade desse menino. Sabe aonde estava o maior milagre, irmãos? Sabe aonde aconteceu o milagre na multiplicação dos pães? Não foi no poder criador do haja de Jesus Cristo, foi no poder e no condicionamento do coração do menino de repartir. Viajando eu aqui na minha cabecinha, no meu mundo de Bob, Jesus Cristo olhou para aquele menino e disse: poxa vida,
pelo menos um nessa multidão entendeu. E essa mensagem de Mateus capítulo 6 é exatamente baseado neste menino, igreja do Senhor Jesus Cristo. Se eu e você, se nós como igreja nos unimos e sermos um, nós tornaremos realidade esta perícope, essa palavra de Jesus Cristo de Mateus capítulo 6, ou seja, aqueles que estão passando necessidade, se nós nos unirmos, eles deixarão de passar necessidade. Se eles estiverem com fome, se nós repartirmos o que temos, eles não terão fome. Se eles não tiverem remédio, se eles não tiverem roupa, se eles não tiverem nem aonde ficar, se eu e você entendermos a verdadeira mensagem do Senhor Jesus Cristo, se eu e você trouxermos o nosso pão e o nosso peixe, ninguém vai passar necessidade. Eu lembro quando nós fazíamos um trabalho que brotou do coração da comunidade, só que aquele lugar tinha muita gente e a gente tinha que ter muito dinheiro para levar a comida que nós precisássemos. E aí foi fantástico. O Espírito Santo tocou no meu coração e disse: usa o meu corpo. Eu falei: do que você está falando? Usa a igreja. Eu falei: do que você está falando? Ele falou assim: quantas fatias de mussarela você precisa? Quantas fatias de presunto você precisa? Quantos potes de requeijão? Quantos pães você precisa? Quantos bolos você precisa? E eu lembro quando foi fantástico. Eu desenhei o projeto, coloquei esse projeto em ação e lancei num grupo que nós temos, dizendo: olha, nós precisamos de tantos quilos de mussarela, tantos quilos de presunto, tantos litros de leite, bolo. E eu lembro, meu irmão, minha irmã, que a igreja se uniu. E eu estou falando de levar pessoas que estavam comendo comida do lixo. E nós fazíamos um banquete uma vez por semana para aquelas 20, 30, 40 pessoas, eu não lembro. O que Jesus está dizendo, meu irmão, minha irmã, que parece loucura, que parece utopia, pode se tornar realidade se a igreja tomar consciência, principalmente nos dias de hoje, de Covid, de caos. Se eu e você como igreja nos tornarmos um, e ajudarmos uns aos outros. Aí você vai falar para mim: pastor, eu fiquei triste agora porque o senhor comentou sobre ato profético, sobre jejum. Irmãos, eu não sou contra isso. Eu acho fantástico o movimento de ato profético, movimento de jejum, mas o movimento que a igreja tem que fazer, meu irmão, minha irmã, é agora ser igreja, é ligar para o irmão e dizer: meu irmão, você tem o que comer, meu irmão, você tem o que vestir, meu irmão, você conseguiu pagar o seu aluguel, meu irmão, você conseguiu pagar a sua água, meu irmão, você está precisando do quê? Quer profetizar, profetiza, mas venha ser igreja em primeiro lugar. Quer chamar a existência, chame a existência, mas chame a existência do Cristo para a sua vida, para que você venha agir e reagir como Cristo. Lá em casa está desesperador. Minha esposa e minha filha, com toda razão, tentam me segurar em casa. Mas sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Eu nunca recebi tanta ligação de pessoas com fome, que não têm o que comer porque estão sem emprego. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, e talvez você possa me chamar nessa noite de irresponsável. Eu me protejo, ponho máscara, passo álcool, mas eu não vou deixar essa pessoa passar fome.
Esse é meu ato profético. Esse é o meu jejum literal. Eu faço jejum de mim mesmo e me torno Cristo e vou ajudar aquele que necessita. Olha, meu irmão, minha irmã, este é o momento da igreja se mostrar. Esse é o momento da igreja se mostrar. Vou repetir de novo, não tem absolutamente nada contra atos proféticos. Não tenho nada sobre subir em montes, não tenho nada sobre chamar a existência. O que eu tenho de contra é ver o meu irmão passar necessidade, estar trancafiado em casa. Você é a existência, você é o Cristo. É você, sou eu, somos nós que temos que fazer. Agora nós vamos discernir o corpo. Nós vamos participar do corpo do Cristo. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz que na noite que Jesus Cristo foi traído, ele deu graças, partiu o pão e falou o que simbolizaria a partir de então o corpo. O pão simbolizando o corpo e o suco da uva simbolizando o sangue. Mas ele disse: igreja, antes de cear, examine o seu próprio coração. E eu quero pedir nesta noite, meu irmão, minha irmã, examine o seu coração, se você tem sido igreja ou não. Examine o seu coração também para ver os seus pecados. E por favor, não me chegue à conclusão achando que você pecou tão pouco este mês que você pode tomar a ceia. Não, nós não temos capacidade. Não há capacidade de nenhum ser humano por si só a tomar a ceia. É isto que Paulo pede, para que eu e você venhamos chegar à conclusão que não temos capacidade de tomar a ceia. Mas logo após ele vem e fala assim: agora que você chegou à conclusão que fomos destituídos da glória de Deus, e baseado nisso, humanamente falando, pelos nossos méritos, não temos condição, chegue diante do Cordeiro e discirna. A primeira coisa que eu e você temos que discernir é que estamos diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí você diz para mim: pastor, então fica fácil. Se você está querendo dizer que não é mérito, mas é graça, e graça não no sentido de favor não merecido, mas graça no sentido de Deus nos amar tanto que em sua disposição Ele nos mantém vivo. Então fica fácil, porque eu vou e peco e volto para o Cordeiro. Não! Vamos continuar discernindo o corpo. Eis aqui o corpo do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando eu estou diante dele e diante da santidade dele, e que o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição me provocou, ele me constrange, e a única coisa e a única opção que eu tenho é me converter dos meus maus caminhos e estar igual a ele. A ceia, meu irmão, minha irmã, é para quebrar o paradigma da religiosidade. O evangelho que a religião nos trouxe, onde nos trazia um Deus que era para perto de nós, e nós usávamos ele ao nosso favor. E Paulo está pedindo para você discernir da forma correta, porque o sacrifício do Calvário veio trazer para mim um Deus que vem para dentro de nós e age através de nós. É
esse o discurso que Jesus Cristo está fazendo. Quando este Deus entra em nós e age através de nós, podemos ouvir a palavra de Jesus Cristo e dizer e compreender por que de não andar ansioso, porque agora somos um, e sendo um, podemos ajudar a todos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa hora, essa é a hora de acordar. Você que está com medo de Jesus voltar, você que está revendo os seus conceitos, você que por 15 dias ou uma quarentena deixou de mentir, deixou de se prostituir, deixou de roubar. Não é isso que Deus quer de você. O que Deus quer de você é a consciência que Ele quer te dar uma nova vida, e nessa nova vida você vai deixar de fazer tudo isso, não por medo, não por obrigação, não por um passaporte para o céu, mas por um processo natural, porque você vai morrer e ressuscitar com Jesus Cristo. O seu DNA será o mesmo do Cristo. Você pensará, agirá, reagirá como Ele. Quer ver quanto nós não compreendemos e não temos vivido como igreja? Vou fazer uma pergunta para vocês. Para quem que você ligou da igreja e fez uma única pergunta: meu irmão, o que você está precisando? Ou será que você estocou a tua casa e você diz: estou salvo, o resto que se exploda? Essa semana eu estava preocupado que eu preciso de algumas cestas básicas. Aliás, quem quiser nos doar cestas básicas, nós estamos à disposição. E o meu amigo Nenê Xavier, presbítero da Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja da Vila Xavier, mais uma vez com um coração gracioso nos doou 170 ovos de Páscoa. E nós automaticamente pegamos esses 170 ovos e doamos para um projeto fantástico que nasceu no coração de Deus, chamado Braços Abertos. E o Ney foi buscar, e o Ney disse assim: pastor, eu estou tão emocionado, porque nós tínhamos uma caixinha de bombom para dezenas de famílias. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 6 cestas básicas lá no escritório. O senhor quer para o senhor? Eu falei: eu quero. Irmãos, eu não consigo dormir. Irmãos, eu não consigo ser feliz sabendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo está passando necessidade. E o que mais me entristece é que a igreja não está fazendo o seu papel. A igreja recuou dentro dos seus lares, estão acovardados como Pedro e os discípulos, quando Jesus Cristo foi crucificado. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você procurar um lugar, até que do alto desça o Espírito Santo de Deus, e te mostre toda a verdade, e que você, como Pedro, que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, comece a anunciar o poder de Jesus Cristo, por palavras, por testemunhos, por milagres, mas sendo Cristo. Quero fazer um desafio para você nesta noite. Quando nós partimos esse pão, eu aqui e você na sua casa, você como corpo, eu gostaria de desafiar você a ligar para alguém esta semana, 1, 2, 3 pessoas, eu não sei, talvez você tenha condição de ajudar 6 pessoas,
Talvez você tenha condição de ajudar uma pessoa. Talvez você não tenha condição de ajudar uma pessoa, mas você tem condição de ajudar meia pessoa. Aí você acha outra pessoa que tem condição de ajudar outra meia. Eu não sei, mas como corpo que nós vamos agradecer e dividir. Eu gostaria que você saísse do condicionamento de só profetizar, de só jejuar, de só trazer palavra profética. E fosse igreja. E fosse igreja. Fosse igreja. Eu estou muito feliz que durante 6 anos nós conseguimos criar uma cultura dentro dessa comunidade, onde as pessoas ofertam e dão dízimo, não por medo de Malaquias 3:10, ou porque o pastor dessa igreja faz uma lavagem cerebral, não, eles ofertam e dão dízimo, porque entenderam que tudo que eles têm foi Deus que deu, e através da generosidade de Deus, eles são generosos, e essa igreja hoje não tem tido falta de nada, e eu quero agradecer a todos aqueles que já contribuíram este mês, e que vão contribuir, mas o meu grito desesperador é para que você não olhe simplesmente para a igreja, porque quem cuida da igreja é Deus. Olhe para o teu irmão, olhe para o teu próximo, seja igreja. Senão não vai fazer sentido nós repartirmos o pão e bebemos do cálice, se não entendermos e discernirmos o corpo. Essa é a hora. Você que está na sua casa, você que vai ministrar para a sua família nesta noite, Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele, a partir do versículo 23, ele nos mostra uma grande verdade, que o povo de Corinto já tinha perdido todo o condicionamento, a capacidade de entender o sacrifício de Jesus. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos uma grande oportunidade de, como corpo, voltarmos a ser igreja. E eu gostaria que nesta noite, você, como Paulo, como Cristo na noite que foi traída, agradeça. Senhor, muito obrigado por este pão que simboliza o teu corpo, que ele venha servir de entendimento para nós, que ser seu corpo, Senhor, não é desfrutar do pacote chamado salvação e de um passaporte para o céu, que ser do seu corpo, Senhor, ou ser o seu corpo, tendo o seu Filho Jesus como cabeça, não é ter o Senhor perto e ao nosso favor. Que ser o seu corpo, Senhor, é ter o Senhor dentro de nós e sermos usados por Ti com o Senhor dentro de nós, ou seja, através de nós. Então nós agradecemos, Senhor Jesus amado, e pedimos, Senhor Jesus amado, que o Senhor estabeleça, Senhor, a Tua palavra, e nós consagramos este pão, em nome do Seu Filho Jesus Cristo.
Você que está em sua casa, ministre agora para o seu filho, para a sua esposa, e já participe. Da mesma maneira, depois de ter ceado, Jesus chamou a responsabilidade daqueles homens, ou se tratando de Paulo em 1 Coríntios, retratando o que Jesus Cristo tinha dito, com relação à nova e perpétua aliança que estaria no sangue dele. Esse sangue que não era mais igual ao sangue das ovelhas, dos cabritos, dos bodes, dos bois, das pombas, dos pássaros, mas era um sacrifício, um sangue derramado definitivamente. Que eu e você possamos participar e ter a consciência de, como igreja, e se funcionarmos como ela, ninguém, ouça bem, ninguém que nós conhecemos como igreja vai estar ansioso, porque eles não terão necessidade nem de comida, nem de bebida, nem de roupa, nem do amanhã, porque nós, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, faremos de maneira tal que ninguém tenha por que andar ansioso, porque mostraremos através de nós, Cristo em nós, que somos a esperança da glória. Participemos todos. Meu Deus e meu Pai, eu gostaria muito nesta noite de ver, Senhor, essa casa cheia, mas nós não podemos, Senhor, a lei não permite, a ética não permite, a nossa própria segurança, Senhor Jesus, para nossa segurança nós estamos fazendo isso. Mas os teus filhos, Senhor Jesus amado, que estão em casa e que entenderam essa mensagem, e que compreenderam, Senhor, que ser corpo é fazer parte de um grupo onde este grupo só tem a missão de servir, para que não haja ansiedade em ninguém e para ninguém. Usa-nos, gasta-nos, Senhor Jesus amado. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, desperta-nos, Senhor. Abacuque, Senhor, em sua oração no capítulo 1 diz: Senhor, reaviva a tua obra nos dias de hoje. E ele estava falando dele, e eu estou falando de nós, da tua igreja, nesta noite. Se conosco, Senhor. Nos muda, nos transforma. Que nesse tempo de caos, que haja uma metanoia, e que o capítulo 6 de Mateus não seja um absurdo para nós. Pelo contrário, que possamos estar incluídos no capítulo 6 de Mateus, a ponto de sanar a necessidade de todos aqueles que necessitam, para que ninguém tenha e sinta a ansiedade. Em nome do seu Filho Jesus, nos ajuda a ser igreja. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém. Um plano
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Quero encerrar motivando a igreja, porque eu creio que chegou a hora de repetirmos o que Jesus Cristo repetiu quando abriu o livro de Isaías 61 e disse: o Espírito do soberano, do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes e dar todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantado do Senhor para a manifestação da sua glória. Esta é a hora, igreja. Esta é a hora de manifestarmos Cristo. Esta é a hora. Os campos estão prontos. Está pronto. Está pronto. Ao invés de você enxergar o caos, coloque a mão na foice. Coloque as mãos na ferramenta que é a palavra de Deus e anuncie o ano agradável do Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que tenhamos uma boa semana. Olhem para mim, se cuidem, faça tudo o que tem que fazer com relação à higiene. Aqueles que não precisam, não saiam de casa, e sejam generosos como igreja. Se tornem igreja, definitivamente, de uma vez por todas. Cristo em nós, esperança de salvação, de glória neste caos. Feche os seus olhos aonde você está. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Durante essa semana toda, nós teremos, durante 1 hora, uma live, todos os dias, que igrejas selecionadas vão estar aqui louvando a Deus 1 hora por dia. E nós vamos mandar o link para vocês, para que vocês possam estar acompanhando e fazendo essa semana uma semana de louvor e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, não lamente porque está por aquilo que está acontecendo de ruim. Olhe o quanto Deus tem nos protegido e tenha consciência que Ele é o nosso Senhor. Fique bem, fique na paz.
que não teria algo bom. Mas então uma voz que acalma o mar, me chamando, dizendo: meu filho, vem. Eu pensei, como posso me entregar para alguém que eu escuto, mas não posso ver. E sem pensar me entrego a ti, Deus vivo. Quando o fardo é pesado, tu vem me ajudar. E eu sou tão perto, filho, estou para alguém que escuta.